Boa noite, eu sou Raquel, sou coordenadora do curso de Engenharia Química Noturno. Estou aqui hoje para apresentar o Gabriel Costa, né? Gabriel e eu somos bem próximos, né? Gabriel foi meu aluno de projeto final de curso. Na verdade, Respeitando o isolamento, fomos na- próximos online agora. com certeza. É, Gabriel hoje trabalha com meu marido, né? Então a gente continua tendo uma proximidade grande. Ele é engenheiro químico da empresa de pesquisa energética. Ele foi formado pela escola. Eu costumo dizer que o Gabriel foi o meu melhor aluno de projeto final. Antes ele tinha sido o meu melhor aluno de todos, mas agora ele é só meu melhor aluno de projeto final porque muitos alunos já passaram pela minha mão, né? Então ele caiu do nível de melhor aluno É. para melhor aluno de projeto final de curso. Mas pessoas caem de escadas, então pode acontecer ainda, não sei. Então, quero dar boas-vindas ao Gabriel aqui, né? Agradecer pela disponibilidade, né, de trazer esse assunto tão diferente para o que a gente está acostumado aqui na Escola de Química, né? Então, vou passar a palavra para ele, lembrando que todo mundo deve manter o microfone desligado enquanto o Gabriel está apresentando. Ao final da palestra do Gabriel, a gente vai abrir para perguntas. E aí, quem quiser se inscrever nas perguntas, coloca, por favor, o nome no chat e a gente vai chamando de acordo com a inscrição, tá bom? Então é isso. Quero agradecer novamente o Gabriel pela presença, agradecer a todo mundo aqui na sala hoje e passar a palavra para o Gabriel. Então, olá, gente, tudo bem? Como a Raquel já falou, meu nome é Gabriel Costa e eu trabalho na empresa de pesquisa energética hoje. Mas quando a Raquel me convidou para falar sobre um tema livre, e ela falou que era realmente um tema livre, eu queria falar sobre uma coisa mais leve, porque a gente está em isolamento social, a gente tem que saber de coisas divertidas também. E eu fiquei muito em dúvida sobre qual nome colocar na palestra. Então, eu vou falar um pouco sobre epistemologia, que é basicamente o estudo de como o conhecimento se constrói. E vou focar um pouco mais nas áreas que eu tenho mais conhecimento, por eu ser engenheiro químico formado na escola de química. Eu me interessei muito pela parte da alquimia e de como a alquimia se tornou a química que a gente conhece hoje, mas eu também estudo tarô há bastante tempo. Então, para não ficar um nome que parecesse bastante acadêmico, como epistemologia, e como o objetivo desse encontro é ser mais uma conversa, mais informal, eu decidi colocar o nome em relação às coisas que eu vou mais focar aqui, que são alquimia, tarô e simbolismos em geral. Mas eu vou dar algumas ideias para a gente discutir sobre como que as vertentes que eram chamadas de magia influenciaram e foram influenciadas pelas vertentes que hoje a gente chama de ciência. Então, só para explicar um pouco também, o que é o projeto Chaos, que eu coloquei aqui no título. O projeto Chaos é um projeto que eu faço parte e que tem como objetivo estudar mitologias, estudar desenvolvimento da ciência, mas com um foco um pouco maior no simbolismo e na parte de ocultismo, magia e a parte esotérica, porque é uma parte que é menos difundida, né? Tem muito material escrito sobre a parte mais científica do conhecimento, mas a gente foi precisando focar um pouco mais na parte que não está tão difundida para compilar essa informação. E Chaos, que é o nome do projeto, é basicamente um dos primeiros deuses que surgiram na mitologia grega. Então, do caos, do Chaos, foi se criando a ordem ao longo das diversas gerações de deuses que você tem na Grécia. E você tem também em outras mitologias deuses com esse caráter também meio caótico, que seriam Chaos com CH ou Chaos com X, como o nome do projeto, porque o objetivo do projeto é exatamente esse, tentar pegar essa informação que está muito dispersa e tentar consolidar de uma forma que possa ser mais informativa para as pessoas. Grande parte do que eu vou falar aqui, tudo que eu vou falar, claro que são só ideias para a gente discutir. Não vou fazer um viés muito acadêmico, mas grande parte do que eu vou falar está abordado em alguns artigos que eu vou indicar no final e nessa coleção aqui,
que é muito boa e foi escrita por 3 pessoas que se formaram no Instituto de Física da UFRJ, que é Breve História da Ciência Moderna. Quem quiser pode, eu vou indicar de novo no final as referências bibliográficas, mas quem quiser ter um pouco mais de informação sobre esses temas, eu indico bastante. Eu acho que eles até já lançaram um 5º volume e os volumes falam desde a Idade Média até os tempos contemporâneos, como que a ciência foi se desenvolvendo. E aí eu pensei algumas informações dessas fontes e de outras para a gente conversar aqui, que vai ser mais um bate-papo. Vocês podem falar outras coisas que eu não falei aqui que vocês lembram e que vocês acham que tem bastante relação, mas eu vou focar mais em alquimia, tarô e simbolismo. Claro que eu não vou conseguir falar tanto, porque eu acho que 1 hora de live, de encontro, já é demais. Mas se a Raquel me chamar, eu posso falar só de alquimia mais detalhadamente depois. Comentem aqui, curtam aqui em cima. E é isso. Vou começar a falar um pouco sobre o que é epistemologia. Caramba! É um substantivo feminino da área da filosofia e tem algumas acepções desse termo. Ele é tanto uma reflexão geral em torno da natureza, como é também uma ciência mais específica que estuda o desenvolvimento do conhecimento. O termo em si foi cunhado por James Ferrier em 1800 e pouco, porque esse termo foi sendo usado em vários artigos dele durante a vida dele. Então, ali por volta de 1850, ele já tinha esse termo bem definido como algo acadêmico. E existem algumas vertentes para você fazer esse tipo de estudo epistemológico. Você pode estudar como houve o desenvolvimento e evolução do conhecimento em si. Você pode ver, por exemplo, que muito do conhecimento era oral e depois começou a ser mais formalizado e escrito. Então, você tem uma mudança aí de mídia na qual o conhecimento foi sendo registrado ao longo do tempo. Também pode ter uma classificação em taxonomia do conhecimento, e aí a gente vê isso nas diversas disciplinas e nas diversas engenharias que surgem a cada dia, né? A gente vai vendo que tem tanto conhecimento sendo desenvolvido em cada área que, de tempos em tempos, você até abre uma nova graduação para focar mais em um certo conjunto de conhecimentos. Algumas engenharias que até então estavam como matérias, disciplinas ou como partes de outras, têm se emancipado como engenharias por si só. Então, essa classificação, essa taxonomia também é importante, também é o campo da epistemologia que vai estudar como isso se desenvolve. E também a filosofia das ciências do conhecimento. Quando você começa a estudar a ciência de uma forma que ela tem que ter outras premissas e outras visões, você tem que estudar também como é que vai funcionar a filosofia dessa nova ciência. Então, só para citar alguns exemplos, quando o ser humano conseguiu sair do planeta Terra, ele tinha que ter uma visão filosófica de como ele iria lidar, por exemplo, se ele encontrasse novas vidas, ou se ele encontrasse algo que a ciência ainda não conhecesse. Essa filosofia de como tratar a ciência também é importante no estudo epistemológico. E esses são alguns exemplos só, mas tem vários exemplos. A quântica fez a gente repensar totalmente a forma de fazer ciência, e isso está ainda em andamento. Nem está muito evoluído ainda na mente do corpo científico como vai se estudar a quântica ainda. Então, quanto mais nova a ciência, a gente vê que maior essa contribuição da filosofia em como você pensar a ciência em si. Então, começando a falar aqui agora dos temas que o desenvolvimento deles andou muito junto com áreas que hoje a gente chama de ciência, a gente tem os xamanismos. O que são xamanismos? Xamanismo é um nome muito geral e que algumas vezes foi usado, inclusive, com caráter pejorativo por acadêmicos para falar de religiões de outros povos, que pareciam para eles um pouco simples. E aí não existe um só xamanismo. Existem xamanismos. Cada etnia originária vai ter, por exemplo, uma forma totalmente diferente de lidar com a natureza à sua volta. Então, esse termo é um termo guarda-chuva, de certa forma, e você não vai ter um só tipo de xamã também.
A gente vê que no desenvolvimento das diversas culturas, a gente tem os nomes específicos para o sacerdote. No Brasil, algumas usam o termo pajé, mas outras vertentes, principalmente siberianas, se eu não me engano, usam a palavra xamã em si, e cada um vai ter uma definição diferente. Quando o ser humano ele surgiu ali no princípio do que a gente chama de ser humano, que seria os Homo sapiens, ele começou a lidar com o ambiente à sua volta. E aí começou tudo que a gente chama de magia e ciência. Começou nesse contato do ser humano com ele mesmo e com o ambiente à sua volta. E em muitos xamanismos ao redor do mundo, esse contato se baseou principalmente em alguns pontos específicos. Por exemplo, animais de poder, plantas de poder, porque fica muito claro quando você vê um outro ser que é um animal, ou quando você vê que existe um certo poder curativo numa planta, de você identificar, catalogar e tentar conhecer os poderes de cada um desses animais e de cada uma dessas plantas. E algumas vertentes de xamanismo têm o que elas chamam de medicina. Medicina, nessa concepção do xamanismo, seria um poder interno que uma planta tem, que um animal tem ou que uma pessoa tem. Então, eles vão citar, por exemplo, a medicina da aranha. O que é a medicina da aranha? É a capacidade, por exemplo, de fazer teias. Então, ela tem um poder de fazer teias. E aí você pode aplicar isso de forma metafórica para outros campos. E o xamanismo, ele costuma fazer isso. Então, uma aranha faz uma teia. E ela pode te dar também o poder, por exemplo, de ligar informações, de conectar dados e conhecimentos. Porque a teia, a rede, também tem essa concepção metafórica. As plantas também. Você vai ter, por exemplo, o tabaco, que foi conhecido pelos europeus na América do Sul, principalmente, e eles levaram para lá, mas que na América do Sul ela não era tão usada para apenas recreação. Ela era também uma planta de poder. Ela era um instrumento ritualístico. Você tem diversos rituais com tabaco. Os indígenas da América do Norte muitas vezes oferecem a seres espirituais o tabaco como oferenda. E no Brasil você também tem o cachimbo. Tem algumas mitologias que dizem que o mundo foi formado quando 3 irmãos estavam fumando seu cachimbo com tabaco e moldaram essa fumaça para formar o mundo, por exemplo. Aí dá para ver que a importância das plantas de poder, dos animais de poder, não só era o fato dele ser um animal ou planta, podia ser também uma importância metafísica, que explicava o próprio surgimento do mundo, por exemplo. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que as civilizações foram mudando o seu referencial ali, e o xamã, ou o sacerdote que cuidava daquela tribo, passou a ser aquele médico que cuidava da aldeia, ele passou a ser aquele mestre boticário que cuidava de um vilarejo e oferecia ervas e remédios. E aí você vai tendo uma evolução natural até da figura do xamã, do sacerdote, para a figura do médico e para a figura do farmacêutico. Então, a gente tem uma influência grande do xamanismo nesse surgimento remoto da medicina e da farmacêutica. E aí, teve também um movimento que a gente vai vendo de que essas ciências foram se descasando da parte religiosa e da parte espiritual. Então, hoje, eu vejo, pelo menos, que tem um movimento muito grande de retomada. Quando a gente tenta migrar de substâncias muito sintéticas de volta para substâncias mais naturais, a gente vai, então, retomando essa busca aos saberes tradicionais. E hoje a gente tem, por exemplo, a etnoquímica e a etnofarmacêutica, que vai buscar no conhecimento tradicional um remédio que hoje a gente ainda não conhece na ciência. Então, se você perguntar lá para os povos tradicionais o que eles acham que é bom para tratar tal doença, você pode estudar isso com o arcabouço que a gente tem hoje, da farmacêutica e da química, você pode extrair o composto ativo e daquele conhecimento tradicional, que muitas vezes estava codificado na forma de mitologia, você pode extrair um conhecimento altamente científico. Parece que isso foi um pouco abandonado um tempo e eu vejo que está voltando bastante hoje, nos artigos que a gente vê, até em fóruns de medicina, no PubMed, na base acadêmica que fala mais de medicina e farmacêutica, você vê que está tendo esse retorno ao conhecimento tradicional.
porque lá atrás também teve essa dissociação. Quem tiver algum comentário pode digitar aqui no texto, tá? Mas depois a gente faz comentários mais gerais de forma verbal. A astrologia e a astronomia também são dois campos do conhecimento que a gente viu que evoluíram muito juntos. A gente sabe, e tem registro, e tem pesquisadores que tentam estudar essa evolução, que teve uma influência grande de 3 tipos de atividades no que a gente chama hoje de astronomia. Lá no passado, as constelações e as estrelas eram usadas principalmente como sinais que você via no céu e permitiam você estudar e planejar um pouco melhor a agricultura. Isso na Suméria, 3000 a.C. já acontecia. A astrologia também era usada para planejar datas de rituais sagrados e festivais. Também na Suméria já é visto em tabuletas de argila esse registro. E no Mediterrâneo, aí um pouco mais recente, 2800 a.C., a gente tinha constelações também usadas para navegação. Então, quando você estava navegando e no meio do oceano fica difícil você ter um referencial se você não vê terra, eles usavam as constelações para se localizar na navegação. Isso tudo foi consolidado e chegou ali para outros povos, porque você tinha um intercâmbio muito grande de informação na Suméria, mas também nas cidades próximas, no Oriente Médio. E aí você vai vendo que a Caldeia, ela começou a focar mais na astrologia para estabelecer profecias e para fazer uma atividade que é mais esotérica, espiritual. E muitos países citam os caldeus como os pais da astrologia por referência. E quando você vai simplificando isso em alguns povos, pode haver também o que se chama mais comumente de horóscopo, que é quando você geralmente faz uma previsão astrológica mais geral, que serviria para todo mundo daquele mês, daquele signo. Então, esse campo mais esotérico, astrologia e horóscopo, foi se separando do campo científico na Grécia e na Caldeia em 500 a.C., aproximadamente. A Grécia continua evoluindo o campo astronômico, porque os filósofos gregos eles estavam mais preocupados com o conhecimento do universo à sua volta de forma mais científica, talvez. E eles mesmos tinham até um pouco de admiração pelos caldeus, por fazerem essa outra parte que é mais esotérica. O Glauton está falando aqui que quando chegar no capitalismo vai dar um problema e realmente eu acho que muitas dessas mudanças elas foram incitadas até pela vontade de monetizar até certo ponto essas ciências, né? Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de checkpoints e de informações que a gente tem bem registradas de evolução dessa astronomia. Tinham as pedras Kuduro, que em 1500 AC você chegou a ter muitas pedras que indicavam quando começava um novo reinado. Essas pedras, elas tinham também indicações das constelações que estavam no céu no dia que aquele rei foi empossado. Então, as pedras Kuduro, você vai tendo um começo ali de uma padronização de símbolos para cada constelação. Você tem também, em 120 a.C., o zodíaco bem conhecido em Dendera, num templo egípcio. Embora seja egípcio, tem constelações aqui que já são gregas, porque o Egito já tinha muita influência grega nessa época. E aí você tem no zodíaco de Dendera uma coisa interessante, que é a mistura de constelações sumérias, gregas e egípcias, em um zodíaco só. Em 200 depois de Cristo, você tem o Atlas Farnésio, que é ou grego ou romano, não vou lembrar exatamente, mas pode ter sido uma cópia romana de algo grego ou algo feito em conjunto no período helênico, que você tem as constelações numa forma bem próxima ao que é hoje. E em 1930 d.C., finalmente, a União Astronômica reconhece as 48 constelações gregas como oficiais e define limites para essas 48, e ela vem reconhecendo mais constelações desde então. Já foram reconhecidas mais cerca de 40. Hoje a gente tem 88 constelações oficiais. Mas cabe ressaltar que muitas das constelações
que são clássicas, que são da Grécia, já eram conhecidas desde a Suméria. Então a gente só vai tendo adaptação. Por exemplo, só para citar um exemplo aqui, a constelação de Escorpião, ela foi dividida em duas. A garra do Escorpião se tornou a balança de Libra, e o corpo do Escorpião virou o que a gente conhece como Escorpião. Lá na Suméria a gente também tinha a constelação de um deus que era num formato de homem misturado com leão, misturado com escorpião. Ele tinha rabo de escorpião. Ele era basicamente uma mantícora ou uma quimera. E hoje a gente reconhece ele como centauro, e é a constelação do Sagitário. Então, a evolução partiu de um certo ponto lá da Suméria, mas foi carregando muita dessa informação até hoje, até a oficialização em 1930. Nenhum conhecimento surge do nada, ele muitas vezes vai sendo adaptado desse tempo mais antigo. A gente vê também que no desenvolvimento das ciências sociais, as enciclopédias e mapas que você tinha antigamente, e quando eu digo antigamente, não precisa ser antes de Cristo, é até, por exemplo, 1800, que foi quando começou toda a questão do iluminismo no século 17 e 18. Então, você começou a ter essa separação do que era ciência, que podia ser verificado com a razão, e o que era mitologia. Mas até então você tinha uma mistura muito grande entre curiosidades, contos, histórias que alguém ouviu, ou mitologias de diversos povos, e informações devidamente confirmadas e estabelecidas como algo científico. Na verdade, não tem nem como a gente falar no que é ocultismo e no que é ciência antes deles se separarem, porque era tudo parte de um mesmo campo de conhecimento. Então, quando a gente vai analisar anteriormente, pode ser que algumas coisas pareçam ocultismo ou ciência, mas não tem nem como fazer essa distinção, porque era conhecimento, ponto. Você vai tendo, então, muitos exemplos de diários de viagem, de pessoas que foram navegar por outros lugares, e às vezes elas trazem lendas desses lugares, ou às vezes elas contam histórias que se passaram com elas. E isso tudo vai ficar misturado no diário de viagem. Então você vai ter, por exemplo, um mapa de outros lugares que mostra um monstro marinho. Os mapas, eles realmente acreditavam que nos outros lugares tinham aquelas coisas mais mitológicas e apresentavam isso tudo em conjunto. Então, você tinha convivendo lado a lado mitologia com realmente conhecimento geográfico e conhecimento antropológico até. As enciclopédias também, elas mapeavam algumas curiosidades dos países e alguns deuses que esses povos cultuavam, mas às vezes elas entendiam tudo errado. Por exemplo, o Dicionário Infernal de 1818, Dicionário Infernal, ele tenta mapear entidades e deuses de vários outros povos. Mas como o autor, que é o Desplancy, ele tinha sido convertido ao catolicismo, ele mapeava esses deuses e ele basicamente considerava todos como demônios. E aí você vai ter muitos dos que a gente conhece como demônios ao longo da história, sendo, na verdade, deuses de outros povos. Ele fala, por exemplo, que a Kali indiana, que é uma deusa, ela era uma demônia da Índia. Então vai ter muita deturpação também nessa tentativa de consolidar a informação em uma enciclopédia, ou num mapa, ou num dicionário. A gente tem também um exemplo interessante, que é a Ilha Mitológica do Brasil, ou Rai Brasil. Nos anos 1570, você ainda encontra mapas onde o Brasil é uma ilha mitológica, mesmo já tendo sido depois de 1500. E alguns anos antes, realmente, Brasil era entendido como uma ilha mitológica, apenas, porque não tinha chegado ainda no que é hoje o Brasil. Então, o Brasil era uma ilha mitológica que ficava do lado da Irlanda, e esse nome pode vir da palavra árabe para vermelho, e não propriamente do pau-brasil, mas os árabes eles tinham uma tinta vermelha e eles supostamente navegaram até essa ilha mitológica, que foi onde eles descobriram essa tinta. E aí a palavra árabe para essa cor vermelha que eles vendiam é muito parecida com o Brasil, pode ter vindo daí, porque ela é bem anterior à descoberta do pau-brasil em si. A gente tem também algumas coisas interessantes do tipo tarôs ou baralhos,
que foram feitos na forma de jogos, mas para ajudar as pessoas a aprenderem. Então a gente tem o Tarô Geográfica, que ele era basicamente um jogo de cartas com o nome dos países, para as pessoas irem decorando. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo interessante, que é Europa, representada como a divindade Europa, que é uma mulher que está sentada aqui, e aí cada parte do corpo dela é indicada aqui como um país. Portugal, Espanha, França. Essa metáfora, essa associação de elementos da arte com elementos do saber científico também era usado dessa forma, para facilitar o aprendizado. Aqui em cima a gente tem um atlas catalão do ano 1375, que mostrava, além dos lugares que existiam no mundo, no mapa, as coisas que tinham nesses lugares. Então você vai ter desenhinhos de cidades, como é que a cidade era. Você vai ter um desenho dos reis que mandam em cada região do mundo, misturados dentro do mapa que mostra as terras. A mesma coisa acontece no desenvolvimento da zoologia e da biologia. Em certos compêndios, a gente vê que convivem lado a lado animais normais e criaturas curiosas que não existem. Não foi verificada a existência real, mas alguém contou uma lenda ou falou que viu, e aí ele constava ali naquele relatório, naquele compêndio, junto com outras criaturas. Apenas como um exemplo aqui, o coelho de chifres foi tido como um animal real até o século XVII. E era uma história que as pessoas contavam que tinham visto um coelho de chifre em algum lugar, acreditavam, desenhavam. Dürer fez esse desenho aqui maravilhoso, e ele tinha até asa, se vocês forem ver. Então, o coelho alado de chifres era tido como um animal real. Só que eles falavam que o animal era tão raro que ninguém tinha visto. Por isso que continuava lá como um animal real, mas ninguém nunca via. O rinoceronte também era uma grande curiosidade, porque era um animal curioso, diferente, mitológico até, para os povos que nunca tinham visto ele. Então, outra gravura aqui de Dürer, mostrando como que o rinoceronte, pela descrição que ele ouviu falar, ele era representado como um ser cheio de carapaças que pareciam armaduras, e tem uma vibe meio marítima, porque ele tem escamas aqui no pé, mas isso foi desenhado com base no que ele ouviu falar. E como você não tinha também uma troca de informação tão rápida e tão consolidada entre os países, você não tinha muito como checar essa informação. A informação chegava, você acreditava e estava lá no compêndio como um animal. Os monstros marinhos também eram tidos como seres reais, e isso realmente poderia colocar medo nos navegantes, porque se ele acha que naquela direção vive monstros marinhos, ele pode não ir para lá. Tem até lagosta aqui no mapa. E um povo que nunca tinha visto uma lagosta provavelmente considerava que ela era tão estranha pela descrição que era um monstro marinho, só podia ser. Uma coisa interessante aqui é que no livro Origem das Espécies, do Darwin, ele começa falando exatamente que ele teve a ideia da teoria da evolução, observando, entre outras coisas, as feiras itinerantes e como que tinham animais que eram levados lá como curiosidade de outros países nas feiras itinerantes. Ele também citava, no Origem das Espécies, que alguns vendedores de pássaro falavam que eles podiam fazer qualquer tipo de pássaro que o cliente quisesse. Eles pegavam um pássaro de um país, pegavam de outro, faziam um cruzamento e poderiam moldar, então, a genética por cruzamentos sucessivos de pássaros para fazer um novo pássaro. E Darwin cita que isso foi uma das grandes inspirações para ele tentar, então, pensar nessa teoria da evolução que a gente usa até hoje no meio científico. A maior parte das coisas realmente partiu de algo mitológico ou de uma curiosidade que hoje é tida como folclore, talvez. Falando agora um pouco da alquimia e das químicas orgânica e inorgânica. Por volta de 2500 a.C., no Egito, supostamente em Tebas, e a alquimia ela é citada como sendo algo tebano por natureza, você já tem o conhecimento de algumas reações químicas para fazer corantes que eram usadas na arte egípcia. E talvez por corante ser algo muito específico, porque para dar uma cor certinha dentro das especificações
e até da questão da frequência daquela cor específica, que é diferente de todas as outras, a reação química tem que ser muito específica também. Ela requer que você anote tempo, quantidade do reagente e quais reagentes são melhores de usar. E o Egito já tinha um grande conhecimento, principalmente para fazer a cor azul, que é uma das cores mais raras de encontrar na natureza. O Egito já fazia o azul cerúleo ou azul egípcio por volta dessa época. Os romanos, então, na época helênica, quando eles começaram a entrar mais em contato com esses povos, foram aprendendo esse conhecimento, e por volta de 332 depois de Cristo, os romanos já tinham um conhecimento bom de alquimia também, de muitas reações, principalmente para corantes, para arte, mas outras reações também que permitissem manipular metais. E o Oriente Médio só trouxe mais ingredientes para essa alquimia em 700 depois de Cristo. Quando ela chegou na Europa em 800 depois de Cristo, esse conhecimento já estava bem consolidado. Como foi escrito no... Acho que está barulho aqui na rua. Passou. Como foi escrito no release dessa live de hoje, Newton foi um dos últimos alquimistas, porque se você for ver os trabalhos dele que falam de alquimia, e ele tinha trabalhos sobre pedra filosofal, por exemplo, eles são os dos últimos quando você vai fazendo a escala de tempo. E, ao mesmo tempo, ele fez trabalhos negando completamente a parte mágica da alquimia e trabalhos puramente científicos, no sentido iluminista, de olhar apenas o que é racional e o que é material e físico, quando você vai ordenando por tempo. Então, Newton é citado como sendo um dos últimos alquimistas e primeiros cientistas das exatas nesse sentido. Eu falo muito rápido, então... Se alguém tiver uma dúvida, pode colocar aqui. Ah, sim, a alquimia, ela também já era desenvolvida, o Glauton está lembrando aqui, em outros povos, em outras regiões. Claro que não com esse nome, claro que não com essa roupagem, mas você tem, por exemplo, povos pré-colombianos que já conheciam muitas tintas, você consegue rastrear algumas colorações e algumas... mas aí eu já falei anteriormente na parte de farmacologia, né? Você tem preparados de ervas muito específicos, com regras muito definidas em outros povos. Tem índios brasileiros que já tinham técnicas, por exemplo, para conservar a cabeça dos inimigos que eles cortavam, e aí eles passavam a cabeça por uma defumação de ervas, depois usavam outro conjunto de ervas num banho para conservar os órgãos ou a cabeça do inimigo que ele coletou. E também tem técnicas muito específicas até para encolher membros, encolher cabeças dos inimigos que são encontrados em tribos indígenas. Então, o que se chama de alquimia na literatura geralmente é a alquimia europeia dos anos 800 e também as influências que ela teve anteriores. Mas a gente tem alquimias e alquimias e muitas informações de química orgânica e inorgânica em outros povos também, que aí é mais difícil encontrar material sobre, porque não é um saber que foi consolidado de forma escrita, e sim de forma oral. Exatamente, não teve sistematização escrita, até porque a maioria dessas vertentes é de tradição oral. Os alquimistas tinham, então, alguns conceitos bem específicos e bem gerais, e que eles consideravam como verdades. E um deles era o Soviet coagula. Você tinha, então, que separar os componentes de um certo reagente, depois você purificava esses componentes e coagulava na forma do produto. Então, talvez aí já seja começando uma lei da conservação de massa. Quem já viu Fullmetal Alchemist vai entender muito bem do que eu estou falando, até visualmente, que é um anime que mostra isso, mas tudo bem. O Soviet coagula pode ter sido, então, um começo de você delinear ali uma permanência dos mesmos átomos no reagente e no produto, que virou, em último caso, a estequiometria que a gente conhece hoje. A gente tem... É verdade, Gabriela. Fullmetal Alchemist é bem triste também, em certos pontos. Você entendia lá na alquimia as substâncias como espíritos. Então, até hoje, em inglês, álcool, quando você faz um álcool destilado,
chama de espírito, spirit. E álcool vem de algol, o espírito. Ele era o espírito do vinho. Quando você destilava o vinho, você tirava o espírito dele, que era a parte que deixava as pessoas meio loucas. Então, era um espírito que, teoricamente, teria o poder de deixar as pessoas meio inebriadas ali. E você vai ter também os elementos, né? O fogo era relacionado a salamandras. Quando você tinha um frasco com alguma coisa inflamável dentro, entendia-se que dentro daquele frasco tinha seres pequenininhos, invisíveis, que eram as salamandras, que davam fogo. Quando você tinha uma substância mais aquosa, eram as ondinas que estavam ali, que eram seres com forma de sereia. Quando você tinha uma substância mais relacionada ao ar, você tinha silfos ali dentro, e substâncias mais relacionadas à terra, entendia-se que eram gnomos que estavam ali. E eles citavam isso, em algumas vezes, como se fosse um ser real, em outras vezes, como se fosse uma metáfora para a substância contendo aquele composto. Aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem representações de luminuras de uma hidra dentro de um frasco. E no processo alquímico, para você ir fazendo a pedra filosofal, que daria a vida eterna para quem conseguisse fazer, a substância também passava por vários estágios. O primeiro era o nigredo, que era negro, chamado de corvo. Era um corvo preto dentro de um frasco, teoricamente, ou metaforicamente. Depois ela passava pelo estágio do albedo, que era uma pomba dentro de um frasco, representado como uma pomba. Você tinha uma profusão de cores que formavam o citrinitas, que era citado como se fosse um pavão dentro de um frasco, e depois você chegava até o rubedo, que era uma substância vermelha, que era a fênix. As substâncias levavam o nome, então, de seres mitológicos. E você tem até essa figura aqui que eu coloquei, que é um alquimista fazendo um bebê dentro de um frasco. Era entendido que os homúnculos, que eram homenzinhos pequenos, podiam ser criados dentro de frascos. E então você vai tendo, com o passar do tempo, esse conhecimento melhor de processos físico-químicos que estavam acontecendo ali dentro, mas até então esses conhecimentos eram misturados com processos mentais e processos espirituais. Então, quando você citava que estava fazendo uma purificação da substância, também era entendido que ao fazer isso você estava purificando a sua mente ou o seu espírito. Então, esses campos do ocultismo e da ciência andavam muito lado a lado na época. Eram meio que associados os processos que aconteciam no mundo físico com os processos que aconteciam no mundo mental e espiritual. Não só na alquimia, mas em outras áreas tinha essa relação hermética até de correspondência. Agora falando um pouco do desenvolvimento da cabala, do tarô, da psicologia, da psicanálise, parece até um nome de um livro do Silas Malafaia, né? Tipo, Como Treinar Seu Dragão e Fazer Chá, que tem muita coisa misturada. A gente tem o desenvolvimento de uma cultura de símbolos e de um estudo mais sistematizado de símbolos. E eu coloquei aqui para representar um dos campos que teve essa estruturação da simbologia, mas existem vários outros. Mas, por acaso, eu gosto bastante de tarô e coloquei aqui para representar isso. O tarô, ele foi constituído inicialmente com base nas cartas mamelucas dos anos 1200. Depois isso se modificou e foi levado para a Itália na forma das cartas naibes de 1450 e se tornou depois o tarô de Marsella, que é o mais conhecido, em 1499. Porque as gráficas italianas elas foram perdendo competitividade frente às gráficas francesas. E aí, por acaso, o que ficou mais famoso foi o de Marsella, da França, em 1499. Até 1499, o tarô era mais usado para jogos mesmo. Você tinha todo o baralho normal, que tinha repetição de símbolos, assim como nas cartas mamelucas, e foram acrescentados os triunfos. Elas eram cartas tão poderosas que ganhavam de todas as outras. Inclusive tem uma associada à alquimia, que é a temperança. Em alguns baralhos, a temperança é chamada de alquimia. Ela é a arte de você misturar substâncias para formar algo melhor. E até 1499, como eu falei, o tarô era um baralho normal de jogo. Mas, a partir desse ano, por volta desses anos 1500 aí, a gente vai ter nas salas de jogos
da Europa inteira, o tarô também sendo usado como instrumento de prever o futuro, instrumento de análise psicológica até. Pulando aí um pouco, e aí chegando em 1900, na Aurora Dourada, Golden Dawn, o Waite, ele tinha uma visão um pouco mais psicológica do tarô. Ele dizia que o tarô, ele dizia muito mais pra gente, ele respondia muito mais pra gente sobre coisas que a gente já sabia, mas não tinha conseguido expressar em palavras. Então, para o Waite, o tarô vai ser um grande provedor de símbolos para tirar coisas que já estavam na nossa mente. E aí ele encomendou para Pamela Colman Smith o desenho do tarô Smith-Waite, que é um dos mais usados hoje, porque além de ter figuras nas arcanas maiores, que são os triunfos, ele tem figuras nas arcanas menores, que eram só repetições. Então fica difícil, no tarô clássico de Marselha, para muita gente, decorar o significado de cada carta. Você vê isso aqui, você tem que lembrar o que é o 8 de ouros para saber o que significa. E eu, por acaso, nem lembro todas, de fato. Eu sempre tenho que pegar alguma referência para reler. Mas o tarô Smith-Waite, então, ele foi colocando desenhos um pouco mais intuitivos para a pessoa poder fazer essa leitura, então, de um aspecto psicológico dela por meio da carta. E na mesma época, o Freud estava desenvolvendo a teoria dele do inconsciente. Em 1882, é um dos primeiros trabalhos publicados de fato sobre esse tipo de teoria. E não tem uma citação explícita do Waite ao Freud, mas o Waite fala em alguns pontos de inconsciente, então ele conhecia o trabalho de Freud, e não tem uma citação explícita do Freud ao tarô. A Pamela Smith, ela era europeia, mas eu não sei de qual país ela era. Até tem uma questão de apagamento quando dizem que o tarô é Rider-Waite, porque quem desenhou de fato foi a Pamela Smith e ela fez parte da Golden Dawn, supostamente. Mas o Freud, ele não cita explicitamente o tarô. E aí depois a gente tem outras teorias psicológicas, como a de Jung, com os arquétipos, que aí sim já citam a alquimia e já citam o tarô. O Jung, com a teoria dele dos arquétipos, diz que o tarô ele é um consolidado de símbolos que perpassam por toda a humanidade. Então, quando, na verdade, você está lendo uma carta do tarô, que é o Eremita, por exemplo, você não está falando especificamente de um velhinho que segura um cajado e vai andando com dificuldade, levando uma lanterna. O tarô, para o Jung, ele é muito mais do que isso. Ele é um símbolo arquetípico. Então, quando você fala de eremita, você vai falar de sábios, você vai falar de qualquer pessoa sábia durante a história da humanidade, tudo isso consolidado naquele símbolo. O eremita ele pode tratar, por exemplo, de Merlin, ele pode tratar do rei Salomão, ele pode tratar dos monges que iam para o alto do monte e realmente eram eremitas, no contexto específico da palavra, mas ele pode falar também hoje para a gente, por exemplo, de Gandalf, ou ele pode falar de Dumbledore, porque eles dois são eremitas. E o eremita é um símbolo tão geral que ele permite todas essas acepções. O que importa é ele ser um idoso, uma pessoa que viveu bastante e que seja sábia. E aí a gente tem também o Lacan, um pouco mais tarde, em 1951, falando do eu simbólico. Ele tem as teorias dele que dizem que o que a gente chama de eu, ou o que a gente chama no outro de ele, ou de ela, ou de elix, ou de você, é um símbolo construído com base na linguagem. Então, não só o que está dentro da gente depende muito da linguagem para ser externalizado, como tudo que a gente é o que a gente externaliza. E o tarô, então, poderia ter uma contribuição grande em ajudar a tirar símbolos que já estavam dentro da gente e também em resumir de uma forma um pouco mais neutra conhecimentos de toda a humanidade, onde você encaixa ali o que você quiser com a sua análise mental. Por último, a gente tem um tema que é bastante polêmico, inclusive, que é a relação da magia, do esoterismo e da física quântica. Quantas vezes a gente já não ouviu sobre terapias quânticas, sal quântico, ou então falando que a física quântica comprova que a lei da atração funciona?
Eu acho que é interessante essas relações, mas eu acho, pessoalmente, aí já, que tem que ter um cuidado na hora de você passar essa informação. Quando uma teoria esotérica usa como analogia ou como hipótese a física quântica, eu acho que é bom ela deixar claro que é uma analogia e que é uma hipótese. E aí, muitas terapias quânticas falam que provam, que a quântica prova que elas funcionam. Eu acho que já pode perder um pouco da seriedade para quem olha de fora. Mas, de qualquer forma, existem sim analogias. O hermetismo foi uma vertente mágica esotérica que surgiu ali por volta de 1800, 1900, e ele tinha algumas leis desde essa época que eram aplicáveis à mente humana e aos campos espirituais. Então, tudo que acontecia na mente e nos planos espirituais tinha que, segundo o hermetismo, obedecer essas leis. Eles diziam, por exemplo, que tudo era mente e que o universo era mental. O universo funcionava como se fosse uma grande mente composta de pequenas mentes, que eram as mentes das pessoas que estavam vivendo nele. O hermetismo também fala da lei da correspondência. Ele tenta traçar analogias entre diversos campos e no nível menor ou maior, e fala que o que acontece na Terra corresponde ao que acontece no céu. Isso também é usado pela astrologia, quando você tenta, por meio do céu que estava formado quando uma pessoa nasceu, interpretar aspectos possíveis para a mente dessa pessoa, a personalidade dela. E também tinha a lei do ritmo e da polaridade, falando que tudo vibrava, e tudo vibrava entre dois polos. As ciências quânticas têm analogias que as terapias esotéricas podem utilizar. Por exemplo, quando no modelo atômico a gente tem as órbitas, quando a gente tem os orbitais, na verdade, eletrônicos, e quando a gente vê que no sistema solar você tem órbitas, tem um pouco de analogia aí entre o grande e o pequeno. Tanto que o modelo um pouco anterior ao dos orbitais era o modelo planetário, era o modelo que mimetizava o sistema solar. A gente tem também conhecimento hoje de que pode acontecer interconversão entre energia e matéria. E a energia seria quantizada, ou seja, ela opera em pacotes, os quanta. Também tem algumas teorias que ainda estão em comprovação na quântica que mostram que o observador pode influenciar na medição. E aí tem uma grande dúvida ainda, se o equipamento que você usou influenciou na medição, como no experimento da fenda dupla, essa é uma das interpretações, ou o próprio fato de você tentar medir influenciou. E duas pessoas que medirem o mesmo sistema podem ter, inclusive, resultados diferentes desse sistema. O elétron pode ser onda para um e pode ser partícula para o outro que mediu. Então você vê aí uma analogia, novamente, com a lei do mentalismo, quando você, aplicando aí um aspecto da sua mente na medição, você conseguiria influenciar no mundo. Mas é claro que você falar que isso comprova que você atrai o que você vibra, por exemplo, aí já comprovação já é uma palavra muito forte, a meu ver. E você tem, então, muito reflexo do que está sendo descoberto hoje, arquetipicamente, metaforicamente, no que as vertentes antigas diziam. Então, você já tinha a figura de Shiva, por exemplo, que na Índia ele personificava algo para a gente muito próximo da entropia. Ele é aquela energia que faz o universo ir para onde ele tem que ir e que faz o tempo passar na direção que ele tem que passar. E aí, algumas vertentes do ocultismo estão fazendo hoje essa conexão com vertente da ciência. Era isso que eu tinha para falar, na verdade. O que importa é a gente conversar sobre os temas, mas eu queria deixar algumas referências bibliográficas aqui. Eu vou passar a apresentação, que vai ser compartilhada com vocês, e tem esses dois artigos muito bons da Harvard, em parceria com a NASA, que falam da história das constelações. Tem essa coleção que eu mostrei aqui também, que é a Breve História da Ciência Moderna, que fala muito de como foi sendo desenvolvido cada coisa que a gente tem hoje como ciência. Tem o Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, que para mim é a melhor explicação possível de relatividade para pessoas que não são do campo da ciência. E a parte mais simbólica que eu falei do tarô é muito bem explicada em O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Basicamente, aqui estão as redes sociais do Projeto Chaos para vocês verem. E essa foi a nossa linda apresentação
que é apenas um começo do caminho. Foram algumas ideias para vocês pesquisarem mais aprofundadamente, dependendo do interesse de vocês, é claro, mas que eu acho bem interessante e queria compartilhar com vocês. A parte de alquimia de tarô, eu acho que precisariam de uma live totalmente nova só para falar delas, porque é muito ampla. A alquimia, pelo menos, tem muito conceito envolvido, mas são algumas ideias apenas para nós discutirmos. Obrigado. Valeu, Gabriel, muito obrigado aí. Para quem começou aí ouvindo a Raquel, tá aqui é o LF, tá agradecendo então a apresentação, tá, do Gabriel. Anotei algumas coisas aqui para perguntar também, mas eu acho que é hora do pessoal aí se manifestar, perguntar se tem alguma coisa aí que queiram saber a mais. Luiz, eu vou Oi. interromper a gravação, tá? Tá bom.